Saudades me atrasa igual. E mostrar-lhes caminhos, e mostrar-lhes caminhos, esse caminho passado é. Olá, caros alunos. Hoje nossa aula começou com uma musiquinha que chama Saudade, que é da Cesara Évora. Nós vamos falar hoje especificamente aí da América do Sul, que é onde nós estamos aí na nossa unidade 6, né? Nós entraremos agora falando aí da América do Sul. Já falamos um pouco sobre a América inteira, fizemos um panorama geral. Falamos também aí sobre a América Central e o México, e a América do Norte, que é a América Anglo-Saxônica também, né? Estados Unidos e Canadá. E agora falaremos aí sobre a América do Sul. Bom, divisão territorial da América do Sul. Compreende aí os 12 países, né? A gente não precisa decorar todos, óbvio, mas a gente tem que saber quais são, né? Então a gente precisa saber decorar. Então nós sabemos aí que um dos traços importantes aí da América do Sul é justamente o desequilíbrio na sua distribuição populacional, né? Existem várias regiões pouco povoadas e regiões aí muito povoadas, né? Nós temos regiões também bem anicúmenas, que não há pessoas quase, né? E as regiões desérticas também, no Chile também. E aí nós temos a divisão territorial da nossa América do Sul. Aqui nós temos justamente aí todos os países que compõem a América do Sul, sendo que o maior de todos esses países é justamente o Brasil, com mais de 8 milhões e meio aí de quilômetros quadrados, né? O segundo maior país da América, terceiro maior país da América, quinto maior do mundo. E aí nós temos os níveis de urbanização desses países, né? Dos países da América do Sul. A América do Sul é o local, é a região com maior quantidade de pessoas vivendo em cidades no mundo, né? Alguns países chegam a 94% da sua população vivendo em área urbana. Caso aí, por exemplo, do Uruguai. Mais de 94% da população do Uruguai vive nas cidades. No caso aí do Brasil, em torno de 84% das pessoas vivem nas cidades e apenas 16% na área rural, ok? Também é muito importante aí para nós sabermos sobre essa distribuição populacional, ok? Em muitos países sul-americanos, a gente observa a concentração populacional nas grandes cidades. Como eu falei, mais de 50% das pessoas vivem em áreas urbanas, ok? E aqui nós temos justamente países aí selecionados onde a população vive concentrada na capital. Ou seja, grande parte da população vive apenas na capital. Caso aí do Uruguai, de novo. Mas quase 50% da população uruguaia vive em Montevidéu. É um grande percentual de pessoas, né? A gente tem aí o caso de Santiago também. Quase 35% da população, mais de um terço da população do Chile vive na capital. Okay? Em Buenos Aires também, um terço da população da Argentina vive apenas em Buenos Aires. Aí a gente percebe o quanto é mais distribuída a população. Justamente, claro, existem fatores para isso. Existe a questão de serviços, às vezes as universidades estão neste lugar, as questões de pesquisa, as questões de desenvolvimento econômico, a questão industrial também vai fazer com que as pessoas se fixem apenas em um lugar, né? E provavelmente é por isso que as pessoas acabam se concentrando nessas regiões. Existe uma desconcentração, existe uma concentração econômica, muitas vezes, na capital. Isso é um grande problema para o desenvolvimento de alguns países. Em muitos países, o rápido crescimento urbano fez com que as cidades crescessem muito rápido, né? O resultado disso é o crescimento das periferias, das áreas pobres. A gente verifica isso principalmente aqui no Brasil. Quantas pessoas não têm casas próprias? Não sei se vocês sabem deste dado, mas existem mais casas em prédios vazios no Brasil do que pessoas morando na favela, do que pessoas sem casa, né? De pessoas sem teto. Então, tem casa para todo mundo. O problema é realmente essa desigualdade social e econômica que existe no nosso país para que as pessoas tenham direitos. E aqui nós temos aí uma tabela que mostra justamente aí, até coloquei em vermelho aqui para vocês, deixa eu até voltar aqui.
que o resultado disso foi o crescimento aí das periferias e da favelização, a falta de empregos e a precariedade das condições de vida para grande parte dos habitantes dos grandes centros urbanos. Apesar disso, vem ocorrendo a redução da pobreza nas cidades ao longo da história econômica da América. E aqui nós temos uma tabela que mostra justamente a porcentagem da população urbana em situação de pobreza e indigência entre 2000 e 2010. E aí nós temos uma análise aqui que pode ser feita bem grande de quantas pessoas vivem aí na pobreza extrema, que nós chamamos, ok? Que é com menos de $2 por dia, né? Nós vemos aí, vamos ver no caso do Brasil, por exemplo. O Brasil em 2001, mais de 34% da população vivia em pobreza ou indigência. Em 2009, que é o dado mais recente que nós temos, que é em torno aí de 22% da população vivendo aí precariamente no nosso país. E existem países que estão em situação pior. Você pega aqui o caso do Paraguai, 48% da população, quase metade da população do Paraguai vive em situação de pobreza ou pobreza extrema. E aí nós falamos um pouquinho agora do desenvolvimento socioeconômico da região, né? Ela apresenta dados econômicos, socioeconômicos muito contrastantes, né? Alguns países da América do Sul, como Bolívia e Equador, apresentam altas taxas de pessoas vivendo com menos de $2 por dia, que é a extrema pobreza, como eu acabei de falar para vocês. Ao mesmo tempo, nós temos países aí que, ao mesmo tempo, acabam se desenvolvendo um pouco mais, um pouco melhor, né? As políticas neoliberais feitas aí no Consenso de Washington, em 1989, que foi uma reunião que definiu aí quais perspectivas os países poderiam ir, né, para melhorar as suas economias, a partir de empréstimos também do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e também do BIRD, Banco Interamericano de Recursos e Desenvolvimento, que faz empréstimos aí para os países subdesenvolvidos emergentes e subdesenvolvidos também. E aqui nós temos mais um gráfico, né? É bom a gente ver gráfico, ver tabela, justamente para a gente conseguir fazer uma leitura deles, do que ele se trata. Aqui justamente nós temos população com rendimento abaixo de $2, ou seja, aquelas pessoas que vivem na pobreza, na extrema miséria. Nós temos justamente aí vários países, vamos pegar o Brasil aqui. O Brasil em 2000 tinha uma grande, quase 10% da sua população vivia na extrema pobreza. E em 2010, essa numeração caiu para um pouquinho mais, aí, quase em torno de 6%. Né? Então a gente teve uma queda bem grande aqui no Brasil, justamente aí por fatores como auxílio, como Bolsa Família, né? Como aí planos para ajudar a população a sair da pobreza, em tese. Né? Aos poucos, isso fez diminuir a pobreza no nosso país. Pobreza essa que aos poucos estamos aí retornando aos patamares antigos, né? Estamos ficando cada vez mais pobres. Né? Com a Covid-19, com o novo coronavírus, a gente percebe que muitas pessoas perderam emprego, perderam renda. E isso faz com que a média de renda per capita também caia no nosso país. Então, o Brasil está provavelmente mais pobre aí. Nós teremos aí um momento difícil provavelmente por 2 anos, não só o Brasil, mas vários países do mundo aí. E é óbvio que isso tudo também tem a ver com nossos resquícios coloniais. O passado colonial foi, em grande parte, responsável pela pobreza dos países sul-americanos. Óbvio que não só isso, né? Mas nós tivemos aqui na América do Sul, principalmente, colônias de exploração. A gente teve a parte do mercantilismo, em que a metrópole explorava as colônias, né? Retirava os seus recursos naturais, quando descobriu os seus recursos naturais, ouro, prata. Esse é o mercantilismo. O mercantilismo é justamente o acúmulo de ouro e de prata e a exploração da metrópole. E é justamente ali que nasce a divisão internacional do trabalho. Enquanto a metrópole produz produtos com melhor qualidade, mais bem acabados, manufaturados, as colônias produzem commodities. Que são os commodities? São os recursos naturais, né? Então, soja, laranja, ferro, os metais no geral, são recursos naturais, ok? Então, ali começa a nossa divisão internacional do trabalho. E aí as questões econômicas, ela está centrada aí justamente no que eu acabei de falar para vocês. A América do Sul centra a sua economia nos commodities, que são os recursos naturais, né? E que perfazem aí 75%
do PIB do subcontinente. Quando a gente exporta produtos, a gente exporta produtos aí, commodities, que valem muito menos do que produtos de tecnologia. Né? Países desenvolvidos exportam justamente tecnologia, o que os faz ricos. Um iPhone consegue comprar centenas de sacas de soja, por exemplo. A agricultura exerce fundamental papel na economia de diversos países, é o caso aí do Paraguai, com a feira de soja, cana-de-açúcar e cereais, a Colômbia com o seu café, a Argentina justamente aí com trigo, um país um pouco mais frio, o Equador com alimentos tropicais e flores, e o Paraguai é um importante aí produtor de soja e de cana-de-açúcar. O Brasil, por sua vez, é um grande produtor também de metais, né, de minerais. Então nós vendemos muito minerais, nós vendemos ferro, nós vendemos manganês, nós vendemos aí alumínio, e isso faz com que nós sejamos também, isso é uma característica dos países também subdesenvolvidos, que é o nosso caso, ok? E aqui nós temos mais um gráfico que mostra aí o crescimento médio do PIB entre 2011 e 2013 dos países sul-americanos, né? E aí a gente consegue perceber que o Brasil, dos países aí sul-americanos, o Brasil teve o menor crescimento no PIB, né, médio aí no período entre 2011 e 2013. E se a gente for olhar esses dados mais recentemente, nós veremos que o Brasil não tem crescido aí, tem crescido com muito sacrifício, 1% ao ano. A gente chegou a ter déficit aí, né, de crescimento de PIB, ou seja, a gente chegou a ter PIB negativo aí há 2 anos atrás. Então nós temos aí que repensar as nossas maneiras econômicas para fazer o país crescer. O crescimento de um país também gera emprego. O Brasil, um país que não consegue gerar emprego para sua população, é um país que está muito atrasado. É um país que não se desenvolveu corretamente. É vergonhoso, na verdade, um país não gerar renda para o seu povo. Um povo tão criativo como nós somos. E aí nós temos os recursos minerais e energéticos, que eu acabei de falar para vocês. Além disso, o território sul-americano contempla aí grandes e importantes reservas minerais, destacando-se aí o cobre. No Chile, o cobre, para vocês terem uma ideia, o Chile tem 80% do cobre mundial. Se a gente fosse parar para pensar, isso faria o Chile ser um país muito rico, não é verdade? Mas não é. Infelizmente, os preços são ditados aí pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, que privilegia justamente os países desenvolvidos. São os compradores que definem o preço e não quem vende, infelizmente. Nós temos aí o Brasil com o seu minério de ferro, que também nós produzimos grande quantidade, somos o segundo maior vendedor e produtor de ferro do mundo. Isso nos faz aí também um país importante nessa questão de recursos. E aqui nós temos a divisão aí dos recursos naturais na América do Sul, na página 160, aí nós temos esse mapa, É importante a gente fazer a leitura também cartográfica, A ciência que estuda aí justamente os mapas. Então a gente tem carvão mineral em algumas áreas. Então isso pode ser perguntado para você numa prova. Onde, por exemplo, nós encontramos carvão mineral na América? Em quais regiões? Por exemplo, no Brasil, onde nós temos carvão no Brasil? E vocês vão responder justamente que no sul do país se concentra aí as grandes concentrações de carvão do nosso país. Ok? Extração aí de carvão. O Brasil não é um país rico em carvão, a gente infelizmente não tem que comprar de outros países. O nosso carvão ele é um carvão pobre, de qualidade inferior, e quando falta energia, quando falta aí, a gente tem menos chuvas, a gente precisa acionar nossas termoelétricas, que são movimentadas justamente a carvão mineral. E aí nós precisamos comprar de outros países. Nós compramos da China, compramos da Rússia. É isso. A nossa aula de hoje vai até aqui, nossa videoaula, e nós continuaremos na nossa videoconferência, ok? A videoconferência também estará disponível para vocês na biblioteca da sala, porque ela é uma continuação da nossa videoaula. Então, a partir daqui, continuamos o nosso raciocínio e também vocês tirarão as dúvidas de vocês na videoconferência. Muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.